Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que o Jeová sempre possa estar lhe dando a força necessária para que você possa continuar enfrentando as dificuldades, mas mesmo assim agradando e servindo a Jeová e obedecendo à lei de Jesus Cristo. Vamos agora considerar a revisita, como dito, da semana 24 a 30 de outubro. E a revisita, ela pede exatamente assim, Use o assunto da revisita, que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Explique para o morador como funciona o nosso curso grátis da Bíblia e deixe um cartão de visita do site jw.org. Após a demonstração, como de costume, a gente vai fazer a análise da lição 13. Mostre como colocar o assunto em prática. Então vamos para a nossa revisita, que ficou mais ou menos assim. Então João inicia, Boa tarde, Marcos. Então Marcos responde: Boa tarde, João. Estava já te esperando. João diz: Que bom! Como você está? Como está a sua família? Então Marcos diz: Estamos bem, graças a Deus. João continua: Ótimo! Então vamos considerar aquela pergunta que eu deixei na minha outra visita. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Pegue a sua Bíblia e veja, por favor, o texto de Jó 26, 7. Você pode ler para mim, por favor. Então, o morador faz a leitura, João vai fazer a leitura. Após a leitura do texto, você continua assim. Percebeu, Marcos? Por que podemos acreditar na Bíblia? Então, Marcos diz: Sim, aqui mostrou o poder que Deus tem. João diz: Exatamente. Se temos um Deus com todo esse poder, é fácil acreditarmos na Bíblia como sendo verdadeira e inspirada por Deus. Por isso que necessitamos conhecer melhor esse Deus tão poderoso. Você já teve a oportunidade de estudar a Bíblia? Então Marcos diz: Não. Às vezes até tento ler, mas é muito cansativo. João diz: Então, nós temos um programa de estudo muito prático. Nós estudamos a Bíblia usando essa brochura aqui, Então você pega a brochura, e mostra para o morador. Seja feliz para sempre. Funciona à base de perguntas e respostas. E lemos os textos para entender os pontos principais. E pode ser feito o dia e o horário que seja melhor para você. Sendo presencialmente, assim como estamos fazendo hoje, por telefone ou até mesmo pela internet, para facilitar a sua vida. Então Marcos diz: Olha, gostei, assim fica mais fácil, pois quase não tenho tempo, quase não paro em casa. Então João diz: Vamos fazer assim, Vou deixar esse cartão de visita que vem mostrando dentro desse site aqui, como você pode fazer um estudo online também. Veja só como funciona. Então aqui a gente finaliza, A gente finaliza a nossa revisita. Então agora vamos fazer, a consideração do ponto, que é o ponto 13. Mostre como colocar o assunto em prática. Então, inicialmente, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Então, como você pode fazer isso? A primeira dica: pense no seu público. Pergunte-se:
Porque essas pessoas precisam saber disso, que parte do assunto vai ser mais útil para elas. E o segundo ponto, mostre às pessoas o que fazer. Elas devem perceber desde o início da apresentação que aquela informação serve para elas. Então, dê um exemplo específico como colocar o assunto em prática. Então, durante a demonstração, eu coloquei uma parte para que pudesse ser aplicado esse ponto. Então, após a leitura do texto, Marcos ele pergunta, João ele pergunta para Marcos por que podemos acreditar na Bíblia. Marcos responde, porque a Bíblia, porque o versículo mostrou o poder de Deus em ação. E João ele continua. Exatamente. Então, se temos um Deus todo-poderoso, podemos acreditar na Bíblia e de que ela é inspirada. Agora anote a frase que João disse. Por isso que necessitamos conhecer melhor esse Deus tão poderoso. Você já teve a oportunidade de estudar a Bíblia? Então, João ele mostrou para Marcos, ele leu o texto e após a leitura do texto ele mostrou que para que possamos conhecer melhor esse Deus, ser mais achegado com esse Deus, nós precisamos conhecer melhor Ele à base de um estudo. Então ele mostrou como colocar o assunto em prática por querer aprender, estudar e conhecer esse Deus tão maravilhoso para que ele pudesse ter como esse Deus na sua vida e receber as bênçãos desse Deus magnífico. E à base de um estudo que ele faria, ele iria conseguir exatamente atender essa questão tão importante que era de conhecer Jeová. Então João ele conseguiu demonstrar como o assunto que ele estava conversando era importante para ele, pelo fato dele querer aprender mais a respeito de Jeová. E a ideia aqui diz assim, mostre de modo bondoso como aplicar os princípios, fortaleça a fé, o amor. Em vez de fazer a pessoa se sentir culpada, ajude elas a entender como elas podem realmente receber as bênçãos de um Deus tão poderoso como Jeová. Confie que elas vão querer fazer o que é certo. Então, na pregação, ao se preparar para a pregação, pense em notícia, assunto interessante. Na conversa, faça perguntas educadas para descobrir os interesses e preocupações da pessoa. Adapte o assunto da conversa de acordo com a resposta. Então, quando João ele percebeu que Marcos ainda não tinha estudado, pelo fato dele achar e entender que a leitura da Bíblia é tão cansativa e ele não tinha tempo, João ele deu algumas dicas de como ele podia estudar de uma maneira simples e fácil. Ele deu opções de dias, de horários, poderia ser por telefone, pela internet. Então ele facilitou a vida do morador, por assim dizer. Ele se mostrou preocupado com a pessoa. Então podemos dizer que Marcos ele foi bem sucedido na sua demonstração. De maneira simples, ele conseguiu aplicar bem o ponto 13. E tenho certeza que você também, se preparar bem, com certeza também sairá muito bem na sua demonstração. Então chegamos ao fim dessa demonstração. Espero que tenha contribuído para a sua preparação. Então, fique todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.